Por que será que o meio libertário é composto muito mais por homens do que por mulheres? O primeiro motivo é que homens se interessam mais por filosofia e por política do que mulheres. Mas essa explicação é parcial, pois na esquerda, como um todo, há muito mais mulheres do que no meio libertário. A minha tese favorita é que as mulheres são essencialmente mais coletivistas que os homens, e isso tem origem na seleção natural. As fêmeas dos mamíferos, no geral, e aqui incluem-se os seres humanos, são animais agregadores, especializados no cuidado parental. Os machos, por outro lado, são mais solitários. Fêmeas mamíferas na natureza se unem umas com as outras, enquanto os machos brigam, rivalizam-se e lutam por ocupar um território e um harém. Talvez essa primeira exposição simplista tenha te ofendido. Você argumentará que somos muito mais do que nossa biologia. Só que veja, estou só iniciando uma tese e gostaria que você considerasse as premissas. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com todas as mulheres da sua vida. A tese é que mulheres tendem biologicamente ao coletivismo. Não apenas a genética das mulheres foi mais selecionada para o pensamento de grupo, como também a memética da cultura feminina e feminista constrói a mentalidade socialista da maioria delas. Talvez você queira me refutar, alegando que o gênero independe do sexo, pois as identidades masculina ou feminina não passam de um construto social. Esse argumento identitário ignora o fato de que os seres humanos evoluíram por uns 200 mil anos durante uma vida primitiva, sem civilização. Veja uma tragédia ocorrer e rapidinho você perceberá os papéis masculinos e femininos ficando evidentes. É uma bigorna de realidade. Assim como nossos instintos foram selecionados naturalmente por tentativa e erro das combinações genéticas bem-sucedidas, também nossos comportamentos masculinos ou femininos, por assim dizer, foram forjados na grande fornalha da evolução. Para este vídeo, vou trazer conhecimentos expostos no livro O Gene Egoísta, de Richard Dawkins, num capítulo chamado A Guerra dos Sexos. Acompanhe. As células sexuais ou gametas são a característica fundamental para diferenciar os machos das fêmeas. Isso independe de características externas. Sapos machos, por exemplo, nem mesmo possuem pênis. Todos os animais e plantas, todavia, possuem gametas. Não tem como você tampar essa realidade e simplesmente desconsiderar que comportamentos distintos de ambos os sexos foram selecionados. Os cérebros do macho e da fêmea operam quimicamente diferentes. Muitas vezes, ambos possuem interesses conflitantes e precisam se relacionar numa espécie de mercado do acasalamento para extraírem o benefício mútuo de procriar. Os genes são a verdadeira imortalidade biológica e existem para se perpetuarem. A primeira grande diferença entre os sexos é que as células sexuais do macho são muito menores que os gametas femininos. Mesmo em humanos, o microscópico óvulo é muitas vezes maior que um espermatozoide. Essa diferença primordial faz com que fêmeas tenham um custo e um risco sexual muito maior em gerar a prole. Sendo o espermatozoide minúsculo, os machos podem produzi-los com menos custo energético do que a fêmea tem para produzir um óvulo. Isso faz fundamentalmente as fêmeas serem mais caras e os machos mais descartáveis na natureza. Óvulos são muito escassos, espermatozoides não. As fêmeas seguem, no geral, a estratégia evolutiva de pouca quantidade e melhor qualidade, e isso se aplica inclusive no seu comportamento para acasalar. Os machos, por outro lado, tendem à estratégia de mais quantidade do que qualidade. Claro, isso não é uma regra rígida determinista, a ponto de machos e fêmeas não poderem tomar decisões contrárias. Só estamos aqui delineando as bases genéticas, o primeiro script da natureza. Mas por que temos gametas? Porque não somos todos animais de um único tipo de célula sexual, como ocorre com várias espécies de fungos. Afinal, é uma desvantagem imensa a célula sexual feminina arcar com o gasto energético de nutrição do embrião, enquanto os espermatozoides só fazem a tarefa de transportar os seus próprios genes. Sem esse gasto energético, os machos podem fecundar várias fêmeas distintas durante um período muito mais longo do que o das fêmeas. As fêmeas têm prazo de validade fértil menor que os machos. Isso certamente influenciará no comportamento social delas, inclusive das fêmeas humanas, a começar que não é nem um pouco vantajoso a mulher ser promíscua.
Imagine uma mulher viajando num trem do norte ao sul da Índia. Ela conhece 2 homens encantadores, Rajesh e Rajesh. Ela decide fazer uma ménage à trois com ambos. Na estação seguinte, os homens desembarcam. Ela desembarca na última estação do sul, porém está grávida. Qual dos 2 é o pai da criança? Quem carregará o ônus de ter que cuidar do filho? Pois é, se o sexo feminino é tão explorado pelo masculino, qual a razão de a natureza ter diferenciado os gametas ao invés de deixá-los com isogamia, tal como ocorre com alguns fungos e bactérias? É o seguinte, a assimetria de gametas teria evoluído a partir de uma condição isogâmica. Por bilhões de anos, na árdua tentativa e erro das combinações naturais, algumas células sexuais ficaram um pouco maiores. Esses gametas maiores tiveram vantagem sobre gametas menores, pois propiciavam um começo nutricional melhor para seus embriões, que nasciam mais vigorosos e continuavam a se reproduzir, passando genes dos gametas maiores. Mas nada estava garantido. Esses gametas grandes deram chance para os gametas menores se aproveitarem. A seleção cega fez com que mais gametas pequenininhos se replicassem, haja vista que seus organismos podiam perder menos energia e explorar a nutrição dada pelos organismos de gametas maiores. No longuíssimo prazo, nasceram os espermatozoides e os óvulos. Porém, o surgimento dos 2 sexos fez criar igualmente estratégias mútuas nas quais ambos se beneficiam um do outro. E essa é a primeira grande imposição de papéis biológicos que sua amiga de cabelo roxo insiste em negar. Machos e fêmeas possuem papéis únicos de cada sexo. Ponto. Não quero me estender muito aqui, pois se trata de uma exortação para mulheres serem libertárias. O que posso resumir desse assunto inicial é que surgiram 4 estratégias entre machos e fêmeas no reino animal e podemos recorrer a essa sabedoria para aplicá-la à paquera humana. E essas estratégias fazem com que o número de filhos machos e mulheres seja parecido, 50% de cada. O fato de haver metade machos e a outra metade fêmeas numa população em equilíbrio sugere que não existe vantagem significativa em ser macho ou ser fêmea, pois ambos se beneficiam. Estratégia 1. Macho fecunda e abandona a fêmea. Fêmea cuida sozinha da prole. Estratégia 2. Fêmea pare, abandona a prole e o macho cuida da prole. Estratégia 3. Macho e fêmea se desertam, prole se desenvolve sozinha. E estratégia 4. Macho e fêmea tomam conta da prole. Essas estratégias são estáveis e cada espécie tem a sua. Os rituais de acasalamento entre moscas, aves, macacos, tigres, etc., servem para identificar não apenas o vigor biológico do parceiro, mas também se ele ou ela estão tentando enganar a estratégia básica da referida espécie. O cabo de guerra entre ambos os sexos termina criando a condição que faz cada uma dessas estratégias otimizarem o número e a sobrevivência de filhos. Para os mamíferos, é muito comum a fêmea arcar com os cuidados da prole, ensinando-lhe o que comer, como fazer abrigo e como se proteger de ameaças. Por isso, muitas fêmeas adotaram um comportamento de rebanho. Elas se ajudam e, em troca, ficam fiéis a um macho dominante, o qual protege os filhos de serem exterminados por um invasor. O custo biológico dos machos será, então, o de copular com várias fêmeas e lutar uns contra os outros pela manutenção do harém. O macho será absolutamente individualista, esteja ele vagando sozinho em planícies, e seja ele mantendo seu harém. Os machos procuram as fêmeas mais férteis. As fêmeas, por outro lado, procuram os machos mais aptos a sobreviver. Essa característica fundamental está escondida nos instintos humanos também. Por isso que mulheres se preocupam menos com a beleza do homem e mais com o que ele faz, como ele é capaz de sobreviver, como é seu comportamento. Já os homens estão presos demais à beleza física da mulher, porque isso sinaliza que elas são mais férteis. Será mais comum você encontrar um homem velho rico com uma moça jovem bela do que o contrário. E isso não é apenas memético-cultural, isso também é genético. E qual é o macho mais poderoso que existe? Qual é o grande harém perverso da humanidade? A resposta é o Estado. E é buscando a segurança desse papai Leviatã que as mulheres tendem tanto ao socialismo e ao estatismo. Mas o que poucas delas conseguiram ver é que o socialismo e o estatismo estão sendo a sua ruína, das famílias e da evolução da humanidade. Razão pela qual
é preciso exortá-las para que sejam libertárias, pois o mundo caminha para onde as mulheres vão. Continuaremos este assunto na próxima semana. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Rhodes, Baby Yoda e Chacam. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo.